Minha mãe morreu há 3 semanas. Eu achava que o pior já tinha passado. Até o enfermeiro me entregar um pendrive dizendo que ela pediu para entregar apenas quando fosse tarde demais. Quando abri o arquivo no meu notebook e dei play, minha mãe apareceu na tela, fraca, chorando, e disse a frase que destruiu tudo o que eu acreditava sobre a minha família. Filha, não confie no seu pai. A partir desse momento, eu soube que nunca conheci o homem que me criou. Antes de continuar, lembra que se inscrever aqui é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Eu me lembro do cheiro de desinfetante misturado com café frio. Foi isso que marcou os últimos dias da minha mãe no hospital. Não o perfume que ela usava desde que eu era criança. Não o cheiro de bolo que ficava pela casa aos domingos. Só aquele cheiro clínico, frio, que parecia sugar qualquer resquício de vida que ainda restava naquele quarto de paredes brancas. Lúcia, minha mãe, lutou contra o câncer por quase 2 anos. No começo, ela ainda tinha forças. Fazia piada sobre a quimioterapia, dizia que ia aproveitar para mudar o visual do cabelo quando tudo passasse. Mas nos últimos meses, algo mudou. Não era só o corpo que estava desistindo, era o olhar dela. Tinha medo ali. Um medo que ela nunca deixou eu entender completamente. Quando ela morreu, numa madrugada de terça-feira, eu e meu pai estávamos ao lado dela. Sérgio segurava a mão dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele chorou. Muito. E eu acreditei naquelas lágrimas. Acreditei que ele estava perdendo o amor da vida dele, assim como eu estava perdendo a pessoa mais importante da minha. O velório foi rápido. Minha mãe sempre foi discreta e pediu algo simples. Flores brancas, música suave, nada de discursos longos. Eu fiquei o tempo todo segurando a mão do meu pai, sentindo que éramos só nós dois agora. 2 sobreviventes de uma tempestade que tinha passado, mas que tinha deixado tudo destruído por dentro. Voltei para minha vida 3 dias depois do enterro. Meu apartamento, meu trabalho, minha rotina. Mas nada parecia real. Eu abria a geladeira e esquecia por que tinha aberto. Sentava no sofá e ficava olhando para a parede por horas. À noite, pegava o celular e ia escrever "mãe", antes de lembrar que ela não ia mais responder. Foi nesse estado de piloto automático que eu recebi a ligação. Um número desconhecido. Quase não atendi. Alô? Júlia Silva? A voz era masculina, calma, com um tom de urgência contida. Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo. Eu era um dos enfermeiros da sua mãe no hospital. Meu peito apertou. Eu não queria falar sobre minha mãe. Não queria ouvir condolências. Não aguentava mais. Eu sei que esse momento é difícil. Ele continuou, como se adivinhasse meu pensamento. Mas eu preciso te entregar uma coisa, pessoalmente. Do que você está falando? Houve uma pausa. Eu podia ouvir barulho de trânsito ao fundo, como se ele estivesse na rua. Sua mãe me pediu para te entregar algo, mas só depois que já fosse tarde demais. Senti um frio subir pela espinha. Que tipo de coisa? Não posso falar por telefone? Você pode me encontrar amanhã? No café em frente ao hospital? Eu deveria ter desconfiado. Deveria ter perguntado mais. Mas algo na voz dele me fez dizer sim. No dia seguinte, cheguei ao café 20 minutos adiantada. Pedi um chá que não bebi. Fiquei olhando a entrada, tentando adivinhar quem seria Ricardo entre os rostos que passavam. Quando ele entrou, reconheci imediatamente. Não porque eu lembrasse do rosto dele, eram tantos médicos, tantos enfermeiros, mas porque ele me reconheceu primeiro. Ele era alto, devia ter uns 40 anos, cabelo começando a ficar grisalho nas têmporas. Usava uma jaqueta jeans e carregava uma mochila preta. Sentou na minha frente sem cerimônia. Desculpa por isso tudo, ele disse, tirando a mochila e colocando no colo. Eu sei que parece estranho. Parece mais do que estranho, eu respondi, cruzando os braços. Minha mãe te pediu para me entregar alguma coisa?
Quando? 2 semanas antes de ela falecer. Ele enfiou a mão na mochila e tirou um pequeno envelope pardo. Dentro, eu podia ver o contorno retangular de algo. Ela me chamou no quarto, pediu para todo mundo sair, até seu pai. Disse que precisava falar comigo sozinha. Meu coração começou a bater mais rápido. E o que ela disse? Ricardo abriu o envelope e colocou um pendrive preto em cima da mesa. Simples, sem nada escrito, só um pequeno dispositivo de plástico que parecia insignificante demais para estar causando tanta tensão. Ela me deu isso. Me fez prometer que eu ia te entregar pessoalmente, mas só 3 semanas depois do funeral. Disse que você precisaria desse tempo para processar. E que se ela sobrevivesse, ela mesma ia te contar o que tem aqui dentro. Olhei para o pendrive como se fosse uma bomba. O que tem aí? Não sei. Ela não me contou. Só disse que era importante. Muito importante. Ele empurrou o pendrive na minha direção. E me pediu para te falar uma coisa. O quê? Que você não pode assistir com mais ninguém por perto. Principalmente não com seu pai. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Peguei o pendrive com as mãos tremendo. Era leve demais para estar carregando algo tão pesado. Ricardo ficou me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. Pena, talvez? Medo? Ela estava lúcida quando te deu isso? Perguntei, tentando encontrar uma explicação racional. Minha mãe tinha passado os últimos dias confusa por causa da morfina. Talvez fosse só delírio. Ricardo assentiu devagar. Ela estava mais lúcida do que eu vi em semanas. Parecia determinada, como se estivesse esperando o momento certo. E você não achou estranho? Não perguntou nada? Eu perguntei. Ela disse que eu ia entender quando entregasse para você. Ele se levantou, colocou a mochila nas costas. Desculpa por não poder te ajudar mais, mas eu cumpri o que ela pediu. Antes que eu pudesse responder, ele já estava saindo do café. Fiquei sentada ali, segurando aquele pedaço de plástico, sentindo que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu não conseguia ainda compreender. As pessoas ao redor conversavam, riam, viviam suas vidas normais. E eu ali, com um segredo da minha mãe morta queimando na minha mão. Voltei pro apartamento no piloto automático. Tranquei a porta, fechei as cortinas, sentei no sofá com o notebook no colo. Fiquei olhando pro pendrive por quase 10 minutos antes de ter coragem de conectar. Um único arquivo. Um vídeo. Nenhum nome, só uma data. 2 dias antes da minha mãe morrer. Cliquei 2 vezes. A tela ficou preta por alguns segundos. Depois, a imagem tremeu e minha mãe apareceu. Ela estava deitada na cama do hospital, com aquele avental horrível que eles fazem os pacientes usarem. O cabelo ralo, os olhos fundos, a pele pálida. Mas o olhar estava firme, focado. E então ela começou a falar. Júlia, minha filha. A voz dela saiu fraca, mais clara. Se você tá vendo isso, é porque eu não consegui te contar pessoalmente. E me desculpa por isso. Me desculpa por te deixar sozinha com esse peso. Senti as lágrimas começarem a descer. Era a voz dela. Era minha mãe ali, viva na tela, me olhando com aquele jeito que só ela tinha. Eu sei que você deve estar confusa. Deve estar se perguntando por que eu fiz isso. Por que eu não falei antes. Ela parou, respirou fundo, e quando voltou a falar, havia lágrimas nos olhos dela também. Porque eu tive medo. Medo de estar errada. Medo de destruir tudo. Mas eu não posso morrer sem te avisar. Meu estômago se revirou. Júlia, não confie no seu pai. O mundo parou. Eu pausei o vídeo. Olhei para a tela. Pro rosto da minha mãe congelado naquela expressão de dor e medo. Será que eu tinha ouvido direito? Voltei uns segundos. Apertei play de novo. Júlia, não confie no seu pai. Era isso mesmo.
Minha mãe, no último suspiro da vida dela, tinha usado a energia que restava para gravar um vídeo me avisando para não confiar no meu próprio pai, no homem que me criou, que me buscava na escola, que me ensinou a andar de bicicleta, que chorou no meu casamento e no meu divórcio. Continuei assistindo, incapaz de parar. Eu sei como isso soa, ela disse, limpando as lágrimas com a mão trêmula. Eu sei que você deve estar achando que é a morfina, que eu tô delirando. Mas não é. Eu tô mais lúcida agora do que estive nos últimos meses, porque eu finalmente entendi. Finalmente juntei as peças. Ela olhou para a câmera com uma intensidade que me fez segurar a respiração. Seu pai esconde coisas, Júlia. Coisas sérias. E eu passei anos fingindo que não via, fingindo que era normal, porque eu tinha medo de perder você. Tinha medo de destruir nossa família. Mas agora que eu tô indo, eu não posso deixar você sozinha com ele sem saber a verdade. Que verdade, mãe? Eu sussurrei pro notebook, como se ela pudesse me ouvir. No armário do quarto dele, atrás das caixas de sapato velhas, tem uma pasta verde. Documentos. Procura por ela. Lê tudo. E depois você vai entender por que eu tô te pedindo isso. O vídeo tremeu. Eu ouvi uma voz ao fundo. Uma enfermeira perguntando se ela estava bem. Eu preciso desligar, minha mãe disse rápido, olhando para trás e depois de volta para a câmera. Júlia, eu te amo. Sempre te amei. E me desculpa por não ter sido forte o suficiente para te proteger antes. Mas agora você precisa se proteger sozinha. A tela ficou preta. Fiquei ali, paralisada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem conseguir processar o que tinha acabado de ver. Minha mãe tinha gravado aquilo, tinha planejado aquilo, tinha esperado até o último momento da vida dela para me contar que meu pai era... O quê? Um mentiroso? Um criminoso? Um perigo? E a pasta verde? Que documentos eram aqueles? Olhei para o relógio. 7 da noite. Meu pai morava a 20 minutos de carro. Ele tinha me ligado ontem, perguntando se eu queria jantar com ele no fim de semana. A voz dele estava cansada, triste, solitária. A voz de um homem que tinha acabado de perder a esposa. Será que tudo aquilo era mentira? Peguei as chaves do carro. Não conseguia ficar parada. Precisava saber. Precisava ver aquela pasta. Mas uma parte de mim, lá no fundo, gritava para não ir. Para deixar tudo como estava. Para não destruir a única coisa que ainda restava. A memória do meu pai como um homem bom. Mas era tarde demais para voltar atrás. A casa dos meus pais, agora só a casa do meu pai, ficava num bairro residencial tranquilo, daqueles onde todo mundo se conhece e os cachorros latem para os mesmos carteiros há anos. Eu cresci naquela rua. Aprendi a andar de bicicleta na calçada. Tinha beijado meu primeiro namorado escondido atrás da árvore da esquina. Mas quando estacionei o carro na frente e olhei para casa, tudo parecia diferente. Mais escuro, mais ameaçador. Eu tinha chave. Sempre tive. Mas pela primeira vez na vida, me senti invadindo. Abri a porta devagar. A casa estava em silêncio. As luzes apagadas. Sérgio não estava. Melhor assim. Não saberia o que dizer se ele aparecesse agora. Subi as escadas, cada degrau rangendo mais alto do que eu lembrava. O corredor do segundo andar cheirava a naftalina e solidão. A porta do quarto dos meus pais, do quarto do meu pai, estava entreaberta. Empurrei devagar. Tudo estava do jeito que eu lembrava. A cama arrumada, mas com o lado da minha mãe ainda intocado, como se ele não conseguisse dormir lá. A cômoda dela com os perfumes enfileirados. A janela que dava para o quintal, onde ela costumava ficar olhando os passarinhos enquanto tomava café. Mas eu não estava ali para sentir nostalgia. Fui direto pro armário dele. Abri as portas. Camisas, calças, gravatas que ele nunca usava. No fundo, embaixo de tudo, as caixas de sapato velhas que minha mãe tinha mencionado.
Tirei tudo. 3 caixas empoeiradas. Abri a primeira. Sapatos mesmo, velhos, desgastados. A segunda, papéis aleatórios, contas antigas, nada importante. A terceira, atrás da terceira caixa, empurrada contra a parede do armário, havia uma pasta verde. Meu coração disparou. Puxei a pasta. Era grossa, cheia. Sentei no chão do quarto e abri. A primeira coisa que vi foi uma série de extratos bancários, de uma conta que eu nunca tinha visto, no nome dele. Mas os valores não faziam sentido. Depósitos grandes, muito grandes, de 20, 30 mil reais, alguns de 50, sempre em dinheiro. Meu pai era contador, ganhava bem, mas não tanto assim. E por que ele teria uma conta separada? Uma conta que minha mãe claramente não sabia, ou fingia não saber. Continuei folheando. Documentos de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. AGR Consultoria Lida. Meu pai era sócio. Desde quando? Por que ele nunca mencionou? Mais papéis, contratos, nomes que eu não conhecia. Endereços em outras cidades. Tudo muito vago, muito obscuro. E então, eu encontrei uma foto. Meu pai. Mais jovem, talvez uns 15 anos atrás. Ao lado dele, um homem que eu não conhecia. Os dois sorrindo, segurando taças de vinho, num lugar que parecia um restaurante caro. No verso da foto, escrito à mão com a letra da minha mãe, Álvaro Mendes, 2010. 3 meses antes de tudo desmoronar. Quem era Álvaro Mendes? E o que tinha desmoronado? Peguei meu celular e joguei o nome no Google. Os resultados apareceram imediatamente. Álvaro Mendes, empresário condenado por lavagem de dinheiro e fraude fiscal, sentenciado a 12 anos de prisão em 2011. Senti o sangue gelar. Meu pai conhecia um criminoso. Não só conhecia, tinha foto com ele. Foto tirada pela minha mãe. 1 ano antes da prisão. Continuei lendo. O caso tinha sido grande. Álvaro tinha uma empresa de fachada que movimentava milhões em dinheiro sujo. Tinha sócios, cúmplices. Alguns foram presos, outros... Investigações ainda em andamento. Alguns envolvidos nunca foram identificados. Fechei os olhos. Respirei fundo. Não podia ser. Meu pai não podia estar envolvido nisso. Ele era meu pai. Ele me levava na escola. Me ajudava com lição de casa. Me consolava quando eu chorava. Mas os extratos, a empresa, a foto. Tudo começava a se encaixar de um jeito que eu não queria aceitar. Ouvi o barulho da porta da frente se abrindo. Passos no andar de baixo. Meu pai tinha chegado. Joguei tudo de volta na pasta. Coloquei no lugar. Fechei o armário. Desci correndo, tentando parecer natural. Sérgio estava na cozinha, tirando compras das sacolas. Quando me viu, sorriu. Aquele sorriso cansado de quem perdeu metade de si mesmo. Júlia! Que surpresa boa! Ele veio me abraçar. Retribuiu o abraço, mas meu corpo estava tenso. Rígido. Oi, pai. Eu estava passando perto e resolvi dar uma passada. Que bom, filha. Faz tempo que a casa não recebe visita. Ele voltou para a cozinha. Quer jantar? Eu comprei lasanha pronta, daquelas que sua mãe gostava. A menção dela me fez engasgar. Não, obrigada. Eu não tô com fome. Ele me olhou e por um segundo, só um segundo, vi algo diferente no olhar dele. Desconfiança? Medo? Tá tudo bem, Júlia? Você parece... tensa. Tô bem, só cansada. Trabalho, sabe como é. Ele assentiu, mas não tirou os olhos de mim. Fiquei ali mais alguns minutos, forçando conversa fiada, tentando não parecer que eu tinha acabado de descobrir que ele podia ser um criminoso. Quando finalmente consegui sair, entrei no carro e respirei fundo pela primeira vez em meia hora. Olhei para o espelho retrovisor. Meu pai estava na janela da sala, me observando.
E pela primeira vez na vida, eu tive medo dele. Passei a noite inteira acordada. Cada vez que fechava os olhos, via a foto do meu pai com Álvaro Mendes. Via os extratos bancários. Via o rosto da minha mãe no vídeo, implorando para eu não confiar nele. Às 6 da manhã, desisti de tentar dormir. Fiz café forte demais e sentei no sofá com o notebook. Precisava entender. Precisava juntar as peças. Comecei a pesquisar sobre Álvaro Mendes. Li tudo o que encontrei. Matérias de jornal, processos judiciais, entrevistas. O esquema dele era sofisticado. Ele usava empresas fantasmas para lavar dinheiro de políticos corruptos e empresários que queriam sonegar impostos. Movimentava milhões. E quando foi preso, em 2011, ele levou vários parceiros junto. Mas alguns escaparam. Os investigadores nunca conseguiram identificar todos os envolvidos. Algumas pessoas eram mencionadas apenas como sócio oculto ou intermediário não identificado. O dinheiro sumia em contas offshore, em transações complexas que apagavam rastros, e meu pai era contador. Fechei o notebook e segurei a cabeça com as mãos. Não, eu estava pulando para conclusões. Só porque ele conhecia o cara não significava que estava envolvido. Talvez fossem só amigos, conhecidos de trabalho. Mas então por que esconder a foto? Por que a conta secreta? Por que minha mãe tinha guardado aquilo tudo como se fosse prova de algo terrível? Peguei o celular. Olhei para os contatos. Havia um nome que eu não ligava há meses, mas que de repente parecia essencial. Doutora Patrícia Almeida. Ela tinha sido médica da minha mãe nos últimos anos. Não só médica, amiga. Elas se conheciam desde antes do câncer, de um grupo de leitura que minha mãe frequentava. Patrícia tinha acompanhado tudo. As consultas, o tratamento, as internações. Se alguém sabia de algo, era ela. Liguei. 3 toques. 4. Alô? Doutora Patrícia, é a Júlia, filha da Lúcia. Houve uma pausa breve. Júlia, oi, como você está? Eu pensei em te ligar várias vezes, mas não queria incomodar. Eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. É sobre minha mãe. Outra pausa. Mais longa. Sobre sua mãe? Júlia, Por favor, é importante. Muito importante. Ela suspirou do outro lado da linha. Tudo bem. Pode vir no meu consultório hoje às 2? Vou estar aí. Desliguei e olhei para o relógio. Faltavam 6 horas. 6 horas para tentar não enlouquecer. Tomei banho. Me arrumei. Tentei trabalhar um pouco, mas era impossível. As palavras na tela não faziam sentido. Tudo o que eu conseguia pensar era: e se meu pai realmente estivesse envolvido? E se minha mãe tivesse descoberto? E se... 2 da tarde. Consultório da doutora Patrícia. Sala privada, cheiro de lavanda, quadros abstratos nas paredes. Ela me recebeu com um abraço apertado. Sinto muito pela sua mãe, Júlia. Ela era uma mulher incrível. Eu sei. Sentei na poltrona de frente para ela. Doutora, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que seja honesta comigo. Patrícia cruzou as mãos no colo, o rosto ficando mais sério. Claro, o que você quer saber? Minha mãe, nos últimos meses, ela falou alguma coisa estranha para a senhora? Sobre meu pai? Vi o corpo dela ficar tenso. Por que você está perguntando isso? Porque ela deixou algo para mim. Algo que muda tudo. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Depois levantou, foi até a porta, trancou. Voltou e sentou mais perto de mim. Júlia, eu não deveria estar falando isso. É antiético. Mas sua mãe me fez prometer que se você viesse me procurar, eu contaria a verdade. Senti o coração disparar. Que verdade? Sua mãe estava planejando se divorciar. O mundo girou. O quê? Ela me contou 3 meses antes de falecer.
Disse que tinha descoberto coisas sobre seu pai, coisas graves, que ela não podia mais continuar casada com ele. Patrícia segurou minha mão. Ela ia entrar com o pedido de divórcio assim que saísse do hospital. Mas não teve tempo. Fechei os olhos. Minha mãe ia se divorciar, depois de 35 anos de casamento, por causa de algo que meu pai tinha feito. O que ela descobriu? Ela não me deu detalhes. Só disse que era sobre dinheiro, sobre mentiras, e que ela tinha medo de que você também estivesse em perigo. Em perigo? Perigo de quê? Patrícia balançou a cabeça. Não sei, Júlia. Ela não quis elaborar, mas ela estava apavorada. Nos últimos dias, toda vez que seu pai entrava no quarto, ela ficava tensa. Mal olhava para ele. E ele parecia não entender por quê, ou fingia não entender. Ela disse mais alguma coisa? Disse que tinha guardado provas, documentos, que se algo acontecesse com ela, você saberia o que fazer. As provas, a pasta verde. Minha mãe tinha preparado tudo. Tinha deixado o caminho marcado para mim. Obrigada por me contar. Júlia. Patrícia me segurou pelo braço quando eu me levantei. Seja cuidadosa. Sua mãe estava com muito medo. E medo da pessoa que deveria proteger a gente é o pior tipo de medo que existe. Saí do consultório com as pernas bambas. Entrei no carro e fiquei ali, parada, tentando processar. Minha mãe ia se divorciar. Tinha medo do próprio marido. Tinha guardado provas. Provas de quê? Precisava voltar naquela casa. Precisava procurar mais. Mas não podia fazer isso com meu pai lá. Precisava de um plano. Peguei o celular e mandei mensagem para ele. Pai, vamos almoçar amanhã? Tem um restaurante novo que eu queria experimentar. A resposta veio em segundos. Claro, filha. Que horas? 12:00? Perfeito. Te amo. Olhei para a mensagem. 3 palavras que antes me aqueciam o peito. Agora só me deixavam com frio na espinha. Na manhã seguinte, cheguei na casa do meu pai às 10:30. Tinha dito que o almoço era ao 12:00, o que me dava quase 2 horas para revirar tudo antes dele sair. Estacionei 2 ruas acima e voltei a pé, como se fosse apenas uma filha visitando o pai viúvo. Toquei a campainha. Sérgio abriu com um sorriso cansado, ainda de roupão. Júlia? Achei que a gente ia se encontrar direto no restaurante. Pensei em passar aqui antes, pegar umas coisas da mamãe, se você não se importar. Roupas, perfumes. Forcei as lágrimas. Não foi difícil. Acho que tô pronta para levar algumas lembranças. O rosto dele se desfez em compaixão. Claro, filha, claro. Fica à vontade. Eu vou tomar banho e a gente sai daqui a pouco, tá bom? Tá ótimo. Ele subiu. Ouvi a porta do banheiro fechar, o chuveiro ligar. Corri pro quarto deles. Dessa vez não fui pro armário dele. Fui pro dela. Porque se minha mãe tinha deixado algo importante, estaria num lugar que só ela conhecia. Um lugar que ele nunca mexeria, por respeito ou por dor. Abri as gavetas da cômoda dela. Roupas íntimas, lenços, bijuterias. Nada. A segunda gaveta. Blusas, casacos leves. Nada. A terceira. No fundo, embaixo de um cobertor de lã que ela usava no inverno, senti algo duro. Um caderno. Puxei. Era pequeno, capa de couro marrom, com aquele cheiro de papel velho. Abri na primeira página. A letra da minha mãe. Se alguém está lendo isso, é porque eu não consegui contar pessoalmente. E se essa pessoa é minha filha? Júlia, me perdoa. Senti as lágrimas queimarem. Continuei lendo, passando as páginas rapidamente, tentando absorver tudo antes que o chuveiro parasse. Eram anotações, datas, nomes, valores. 15 de março de 2010. Sérgio recebeu 45 mil reais em dinheiro. Disse que foi um bônus, mas ele nunca recebe bônus em dinheiro. 22 de junho de 2010. Encontrei uma segunda conta bancária.
Ele não sabe que eu sei a senha do e-mail dele. Mais de 200 mil reais depositados nos últimos 6 meses. 10 de setembro de 2010. Álvaro foi preso hoje. Vi no jornal. Liguei pro Sérgio, ele estava nervoso. Disse que era só um conhecido, nada demais. Mas eu vi como ele ficou branco quando contei. Álvaro. De novo. Sempre Álvaro. Continuei folheando. As anotações ficavam mais detalhadas, mais desesperadas. 5 de janeiro de 2011. Confrontei o Sérgio. Perguntei sobre o dinheiro. Ele disse que era investimento, que eu não entendia de finanças. Me tratou como se eu fosse burra. Pela primeira vez em 20 anos de casamento, eu tive medo dele. 18 de fevereiro de 2011. Fui numa lanchonete que ele mencionou no telefone. Vi ele encontrando um homem. Trocaram um envelope. Tirei foto de longe, mas está tremida. Virei a página. A foto estava colada ali. Tremida mesmo, mas dava para ver meu pai entregando algo para um homem de terno. 3 de março de 2011. Descobri o nome da empresa. AGR Consultoria. Procurei no Google. Não existe site. Não existe endereço físico real. É uma fachada. Tenho certeza agora. Meu estômago revirou. 12 de abril de 2011. Estou com medo. Sérgio percebeu que eu sei de algo. Está me vigiando. Verifica meu celular quando acha que estou dormindo. Ontem ele perguntou se eu tinha entrado no escritório dele. Neguei. Mas ele sabe. Ele sempre sabe. As anotações paravam por alguns meses. Depois recomeçavam, anos depois. 20 de agosto de 2023. Fui diagnosticada. Câncer. Parte de mim está aliviada. Pelo menos agora eu tenho uma desculpa para estar cansada, assustada, distante. Ele não suspeita que o medo não é da doença. 14 de novembro de 2024. Pedi para Patrícia me ajudar a encontrar um advogado. Vou me divorciar assim que sair do hospital. Não posso mais viver essa mentira. Não posso deixar Júlia sozinha com ele sem saber a verdade. A última anotação era de uma semana antes da morte dela. 30 de novembro de 2024. Gravei o vídeo. Dei pro Ricardo. Se eu não sobreviver, pelo menos Júlia vai saber. Vai poder se proteger. Perdoa, minha filha. Perdoa por eu não ter sido mais forte. Fechei o caderno. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Minha mãe tinha vivido com medo. Durante anos. Tinha descoberto que o marido dela estava envolvido em algo criminoso e tinha passado mais de uma década em silêncio, com medo, provavelmente protegendo a mim. E agora eu estava sozinha com esse segredo. O chuveiro parou. Enfiei o caderno debaixo da blusa, ajeitei o cobertor de volta na gaveta, fechei tudo. Desci correndo para o andar de baixo. Peguei um perfume qualquer da minha mãe que estava na sala. Quando meu pai desceu, arrumado, cheirando a sabonete e loção pós-barba, eu estava sentada no sofá, segurando o vidro de perfume e fingindo chorar. Ah, filha. Ele veio me abraçar. Eu sei que é difícil. Retribuí o abraço. Senti o corpo dele, o cheiro dele. E me perguntei como tantos anos de carinho podiam ter sido construídos sobre mentiras. Vamos almoçar? Ele perguntou, afastando meu cabelo do rosto com aquele gesto paterno que ele sempre fez. Vamos. No restaurante, pedi o prato mais caro do cardápio só para ver se ele reclamava. Não reclamou. Conversamos sobre amenidades. O trabalho dele, o meu, o tempo, a falta que minha mãe fazia. E eu observei. Cada gesto. Cada palavra. Procurando sinais. Ele parecia normal. Cansado. Triste. Mas normal. Como um homem de 62 anos que tinha perdido a esposa. Mas eu sabia agora. Sabia que aparências mentem. Que as pessoas que a gente mais ama podem esconder monstros atrás de sorrisos. Quando voltei pro apartamento naquela noite, tranquei todas as portas. Tirei o caderno de dentro da blusa e reli tudo. Cada palavra. Cada anotação. E tomei uma decisão. Se minha mãe não tinha conseguido expor a verdade, eu ia conseguir.
Ia descobrir tudo, cada detalhe, cada mentira, e ia fazer justiça por ela. Se essa história estiver mexendo com você, aproveita e se inscreve. Isso faz toda a diferença para nós. Nos dias seguintes, me transformei em detetive. Passei horas pesquisando, cruzando informações, tentando montar o quebra-cabeça que minha mãe tinha deixado pela metade. Descobri que a AGR Consultoria tinha sido fechada em 2012, um ano depois da prisão de Álvaro Mendes. Os registros eram vagos, dissolução por inatividade, mas o período em que funcionou coincidia perfeitamente com o esquema de lavagem de dinheiro. Liguei para a Receita Federal fingindo ser advogada. Não funcionou. Tentei subornar um despachante para conseguir documentos. Ele me bloqueou. A cada porta que batia, encontrava outra trancada. Até que tive uma ideia. Se meu pai estava envolvido naquele esquema, outras pessoas também estavam. E se Álvaro tinha sido preso, talvez ele tivesse falado. Talvez houvesse depoimentos. Testemunhos. Fui até o Fórum Criminal. Pedi para consultar o processo público de Álvaro Mendes. Eram mais de 2.000 páginas. Sentei numa sala apertada, com cheiro de mofo e pilhas de papel amarelado, e comecei a ler. Depoimentos. Dezenas deles. Álvaro tentando se defender, culpando outros, oferecendo nomes em troca de redução de pena. E então, na página 847, encontrei. Trabalhei com diversos profissionais que facilitavam a movimentação financeira. Um deles, contador de confiança, operava sob o nome empresarial AGR Consultoria. Prefiro não revelar sua identidade completa neste momento, mas posso fornecer detalhes caso seja necessário para a negociação de delação premiada. Contador, AGR Consultoria. Era ele. Tinha que ser ele. Mas Álvaro nunca tinha entregado o nome. Por quê? Medo? Lealdade? Ou pagamento para ficar quieto? Tirei foto de todas as páginas relevantes com o celular. Estava saindo do fórum quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Júlia Silva? Voz masculina. Grave. Desconhecida. Quem é? Você esteve no Fórum Criminal hoje. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Porque eu trabalho lá. E porque eu sei o que você está procurando. Pausa. Conheci sua mãe. Parei no meio da calçada. Como assim conheceu minha mãe? Ela veio aqui há 6 meses. Também estava procurando informações sobre Álvaro Mendes. Deixou o contato dela caso eu descobrisse algo relevante. A voz era cuidadosa, quase sussurrando. Não posso falar por telefone. Você pode me encontrar? Onde? Praça da Matriz, banco em frente à igreja. 7 da noite. Vou estar de camisa azul. Como eu sei que posso confiar em você? Não sabe. Mas se não vier, nunca vai descobrir o que sua mãe estava investigando nos últimos meses de vida dela. Ele desligou. Fiquei parada ali, segurando o celular, o coração batendo descontrolado. Podia ser armadilha. Podia ser meu pai descobrindo o que eu estava fazendo e mandando alguém me assustar. Ou podia ser a única chance de finalmente entender tudo. Às 7 em ponto, eu estava na praça. O banco em frente à igreja. Um homem de camisa azul já estava sentado, folheando um jornal. Me aproximei devagar. Você ligou para mim? Ele levantou o rosto. Devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino. Olhar cansado de quem viu coisas demais. Senta. Sentei, mantendo distância. Quem é você? Meu nome é Eduardo. Sou escrevente do fórum há 23 anos. Ele dobrou o jornal. Sua mãe me procurou em junho. Disse que estava investigando o caso Álvaro Mendes porque achava que o marido estava envolvido. E você ajudou ela? Tentei. Dei acesso aos autos públicos, como dei para você hoje. Mas ela queria mais. Queria saber se havia alguma investigação em andamento sobre os outros envolvidos. E havia? Eduardo me olhou nos olhos. O mundo parou. O quê?
O Ministério Público nunca fechou o caso. Ainda está investigando o rastro do dinheiro. Há alguns nomes na mira. E um deles... Ele fez uma pausa. É Sérgio Antunes da Silva. Meu pai. Oficialmente investigado. Por quanto tempo? 3 anos. Mas não conseguiram provas suficientes para indiciamento. Tudo muito bem escondido. Contas offshore, transações complexas. Seu pai é esperto. Como minha mãe reagiu quando você contou isso? Chorou. Muito. Disse que tinha esperança de estar errada. Eduardo tirou um envelope do bolso da calça. Ela me deu isso. Pediu para eu te entregar se algo acontecesse com ela. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro, um pendrive e um bilhete. Júlia. Se você está lendo isso, encontre o promotor Márcio Freitas. Ele está no caso. Dê tudo o que você encontrou para ele. Não tente confrontar seu pai sozinha. Por favor. Eu te amo. Mãe. Olhei para Eduardo. Esse promotor, ele ainda está no caso? Está. E ele vai querer falar com você. O pendrive queimava na minha mão. Mais um. Mais uma mensagem da minha mãe que ela não conseguiu me entregar pessoalmente. Cheguei em casa e tranquei a porta com ferrolho. Fechei todas as cortinas. Sentei no sofá com o notebook no colo e fiquei olhando para o pendrive por minutos que pareciam horas. Respirei fundo e conectei. 2 arquivos. O primeiro era um documento PDF. Cronologia, investigação, Lúcia, PDF. Abri. Eram 15 páginas. Minha mãe tinha feito um trabalho de investigação completo. Datas, valores, transações, nomes, endereços. Tudo meticulosamente organizado, com prints de tela, fotos de documentos, anotações à mão nas margens. Ela tinha rastreado cada depósito suspeito na conta secreta do meu pai desde 2009. Tinha identificado padrões. Sempre em dinheiro, sempre em valores quebrados, sempre dias depois de grandes transações da AGR Consultoria. Tinha conseguido comprovantes de reuniões entre meu pai e Álvaro. Extratos de cartão de crédito mostrando jantares caros, viagens para São Paulo, hospedagem em hotéis de luxo. Tudo pago pela empresa fantasma. E tinha uma lista de outros nomes. Pessoas que trabalhavam no esquema. Alguns eu reconheci. Eram amigos do meu pai que vinham em casa para churrasco nos finais de semana. Outros eram desconhecidos. Minha mãe tinha descoberto tudo, sozinha, enquanto lutava contra o câncer. O segundo arquivo era outro vídeo. Cliquei. A imagem tremeu. Minha mãe apareceu de novo, mas dessa vez não estava no hospital. Estava em algum lugar escuro, talvez um banheiro ou closet. A luz era fraca, vinda de baixo, provavelmente do próprio notebook. Júlia! A voz dela saiu mais forte dessa vez. Determinada. Se você está vendo isso, é porque o Eduardo te encontrou. E isso significa que você já sabe parte da verdade. Ela olhou para trás, nervosa, como se tivesse medo de alguém ouvir. Eu tentei confrontar seu pai. Tentei, filha. Foi há 2 meses. Mostrei os documentos. Disse que sabia de tudo. E sabe o que ele fez? Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Ele riu. Riu e disse que eu era louca. Que a quimioterapia tinha afetado minha cabeça. Que eu estava delirando, vendo conspirações onde não existiam. Ela limpou as lágrimas com raiva. E a pior parte. Eu quase acreditei nele. Quase me convenci de que eu estava ficando paranoica. Ela se inclinou mais perto da câmera. Mas então eu encontrei a segunda conta. A que ele nem sabe que eu descobri. Offshore. Ilhas Cayman. Mais de 1.200.000 reais, Júlia. 1.200.000. Senti o chão desaparecer debaixo de mim. Zoe, esse dinheiro não veio de trabalho honesto. Veio de lavar dinheiro para políticos, para empresários corruptos, para gente que destruiu esse país. E seu pai ajudou. Durante anos. Ela parou, respirou fundo.
Eu sei que você deve estar se sentindo traída. Deve estar se perguntando se alguma coisa na nossa família foi real. E eu vou te dizer. Foi. O amor que eu senti por você sempre foi real. Cada momento, cada abraço, cada vez que eu te consolei quando você chorava. Isso foi de verdade. Mais lágrimas. Mas o homem que eu amei, esse homem morreu há muito tempo. E o que sobrou é alguém que eu não reconheço mais. Alguém que é capaz de mentir pro próprio espelho e acreditar. Ela olhou direto para a câmera. Júlia, eu preciso que você entenda uma coisa. Seu pai não é violento. Ele nunca me bateu. Nunca te bateu. Mas existe um tipo de perigo que é mais sutil. É o perigo de estar perto de alguém que joga um jogo perigoso. Se a Polícia Federal descobrir, se alguém resolver falar demais, se algum dos envolvidos decidir entregar todo mundo, você vai estar na linha de fogo também, só por ser filha dele. Meu estômago revirou. Por isso eu juntei tudo, cada prova, cada documento, e entreguei para o promotor. Mas eu não posso testemunhar oficialmente, não enquanto ainda estou casada com ele. O advogado disse que seria arriscado demais. Legalmente, ele poderia alegar que eu roubei documentos dele, invadir privacidade, essas coisas. Ela suspirou. Mas você pode. Você pode terminar o que eu comecei. Pode entregar tudo para o Márcio Freitas e testemunhar. Pode fazer justiça. Não só pela minha dor, mas por todas as pessoas que foram prejudicadas pelo dinheiro que passou pelas mãos do seu pai. A imagem começou a falhar. A bateria do notebook dela devia estar acabando. Eu te amo, minha filha. E me perdoa. Perdoa por ter esperado tanto. Perdoa por não ter sido mais corajosa. Mas agora é com você. A tela ficou preta. Fiquei ali, paralisada, com as palavras da minha mãe ecoando na cabeça. 1.200.000 reais. Dinheiro de esquema criminoso. E eu, a filha do contador que lavava dinheiro sujo. Olhei para o documento que ela tinha preparado. 15 páginas de provas meticulosas. Tudo organizado, tudo documentado. Minha mãe tinha feito o trabalho dela. Tinha me dado as ferramentas. Agora eu precisava decidir se tinha coragem de usá-las. Peguei o cartão que Eduardo tinha me dado. Dr. Márcio Freitas, promotor de justiça. Um telefonema. Era só um telefonema. E tudo mudaria. Meu pai seria investigado oficialmente. Provavelmente preso. Julgado. Condenado. E eu seria a filha que entregou o próprio pai. Mas e se eu não fizesse nada? E se deixasse tudo quieto, enterrado junto com minha mãe? Olhei para o vídeo pausado na tela. O rosto da minha mãe congelado naquela expressão de dor e determinação. Ela tinha lutado. Mesmo doente, mesmo morrendo, tinha lutado. Eu não podia desistir agora. Disquei o número. A reunião com o promotor Márcio Freitas foi marcada para o dia seguinte. Sede do Ministério Público. Sala fechada. Sigilo absoluto. Cheguei 15 minutos adiantada. Fui revistada na entrada, passei por detector de metais, deixei o celular num armário. Tudo muito sério, muito formal, muito real. Márcio Freitas era um homem de uns 45 anos, alto, magro, com aquele ar cansado de quem carrega casos pesados nas costas há tempo demais. Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhorita Silva, sinto muito pela sua mãe. Ela era uma mulher corajosa. O senhor a conheceu? Brevemente. Ela veio até mim há 4 meses, trazendo alguns documentos preliminares. Disse que conseguiria mais provas, mas... Ele fez uma pausa respeitosa. O tempo não foi suficiente. Sentamos numa mesa grande, apenas nós dois e uma escrevente que ficou no canto digitando. Coloquei o pendrive na mesa. Ela conseguiu mais provas. Muito mais. Márcio conectou o pendrive no computador dele. Passou os próximos 40 minutos lendo em silêncio, só o barulho do mouse clicando.
páginas sendo viradas virtualmente. A expressão dele mudava a cada documento. Surpresa, raiva, determinação. Quando terminou, ele me olhou. Isso é ouro, Júlia. Sua mãe fez um trabalho investigativo de nível profissional. Com essas provas, eu consigo não só indiciar seu pai, mas possivelmente reabrir o caso todo e pegar os outros envolvidos. Senti um aperto no peito. Quanto tempo ele pode pegar? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, evasão de divisas. Estamos falando de 10 a 15 anos. Talvez mais, dependendo do que descobrirmos na investigação aprofundada. 15 anos. Meu pai tinha 62. Sairia da prisão velho, quebrado. Eu preciso da sua cooperação oficial, Márcio continuou. Preciso que você testemunhe. Confirme a origem dos documentos, o comportamento dele, qualquer coisa que você tenha observado ao longo dos anos que possa corroborar as acusações. E se eu fizer isso, quando ele vai saber? Assim que eu pedir a prisão preventiva, que pode ser em questão de dias. Dias. Em dias meu pai descobriria que eu o entreguei. Ele vai me odiar. Márcio se inclinou na mesa. Júlia, eu não vou mentir pra você. Isso vai destruir o relacionamento de vocês. Talvez pra sempre. Mas você precisa entender uma coisa. Seu pai fez escolhas. Escolhas que prejudicaram muita gente. O dinheiro que ele lavou financiou corrupção, roubou recursos de hospitais, escolas, programas sociais. Pessoas morreram por falta de remédio enquanto ele depositava milhões numa conta nas Ilhas Cayman. As palavras dele me acertaram como socos. Sua mãe entendeu isso, por isso ela fez o que fez. Não por vingança, mas por justiça. Fiquei em silêncio por um longo momento. Eu vou testemunhar. Ele assentiu, respeitoso. Vou precisar que você assine alguns documentos, e preciso te avisar. A partir de agora, você não pode contar nada disso pra ninguém, especialmente não pro seu pai. Se ele descobrir antes da prisão, pode fugir. Eu entendo. Passei a próxima hora assinando papéis, dando depoimento formal, respondendo perguntas. Cada palavra que eu dizia parecia selar mais um pedaço da minha relação com meu pai. Quando terminei, estava exausta. Quanto tempo até vocês prenderem ele? 72 horas. Talvez menos. 3 dias. Eu tinha 3 dias antes de tudo explodir. Saí do prédio com as pernas bambas. Peguei meu celular no armário. 7 mensagens do meu pai. Filha, tudo bem? Vamos jantar hoje? Tô com saudade. Faz tempo que não conversamos direito. Júlia? Tá ocupada no trabalho? Me liga quando puder. Te amo. Fechei os olhos. Respirei fundo. E então fiz a coisa mais difícil da minha vida. Respondi. Oi, pai. Desculpa, tava no meio de uma reunião. Jantar hoje seria ótimo. Te encontro às 8? A resposta veio imediata. Perfeito. Vou fazer aquela massa que você gosta. Eu ia jantar com ele. Ia sentar na mesa, comer a comida que ele preparou, conversar, sorrir. Sabendo que em menos de 3 dias ele seria preso. E que eu seria a responsável. Mas eu precisava fazer isso. Precisava me despedir. Mesmo que ele não soubesse que era uma despedida. Às 8 em ponto, toquei a campainha. Meu pai abriu com um avental ridículo, cheio de estampas de pimenta. Olha quem chegou! Ele me abraçou apertado. Cheirava a alho e azeite. Entra, entra. Tá quase pronto. A casa estava arrumada. Música suave tocando. Vinho aberto para respirar. Ele tinha se esforçado. Jantamos. Conversamos sobre amenidades. Ele contou histórias antigas de quando eu era criança. Riu das próprias piadas. Me encheu o prato 3 vezes. E eu observava. Cada gesto. Cada palavra. Tentando gravar tudo. Porque talvez fosse a última vez que eu veria meu pai assim. Livre, tranquilo, ainda fingindo ser o homem que eu achava que ele era. Depois do jantar, ficamos na sala. Ele trouxe álbuns de fotos antigas. Lembra disso? Seu aniversário de 7 anos. Você queria um bolo da Branca de Neve e sua mãe fez um perfeito. Olhei a foto.
Eu sorrindo, minha mãe atrás de mim, meu pai ao lado, todos felizes. Será que já naquela época ele estava mentindo? Já estava envolvido? Pai. Comecei, sem saber direito o que ia dizer. Sim, filha. Você e a mãe foram felizes? Ele ficou quieto por um momento, olhando para a foto. Nós fomos, durante muito tempo. Suspirou. Mas nos últimos anos, alguma coisa mudou. Ela ficou distante, fria. Eu tentei perguntar, mas ela sempre dizia que era só o cansaço da doença. Mas eu sabia que era mais que isso. Mais que isso como? Ele me olhou nos olhos. Ela me olhava como se eu fosse um estranho, como se tivesse medo de mim. E eu nunca entendi por quê. Mentiroso, eu pensei. Você sabe exatamente por quê. Júlia, eu sei que esses últimos meses foram difíceis para você. Perder sua mãe, lidar com o luto. Ele segurou minha mão. Mas eu quero que saiba que eu tô aqui. Sempre vou estar aqui. Você é tudo que me resta. Senti as lágrimas queimarem. Em 72 horas eu não seria mais tudo que ele tinha. Eu seria a filha que o traiu. Na manhã do terceiro dia, recebi a ligação. Júlia, é o promotor Márcio. A ordem de prisão foi expedida. Vamos executá-la hoje às 14 horas. Olhei para o relógio. 11 da manhã. 3 horas. Você está em segurança? Ele perguntou. Estou no meu apartamento. Fique aí. Não saia. Não fale com seu pai. Assim que ele for preso, eu te ligo. Desliguei e fiquei olhando para o celular. 14 horas. Meu pai estaria em casa, provavelmente almoçando, assistindo TV, vivendo sua vida normal de aposentado. E então a Polícia Federal bateria na porta. Eu deveria sentir satisfação. Justiça. Mas tudo que sentia era um vazio imenso. 12:15. Meu celular tocou. Meu pai. Quase não atendi. Alô? Júlia. A voz dele estava estranha, tensa. Você está em casa? Sim, por quê? Eu preciso falar com você, pessoalmente. Agora. Meu coração disparou. Pai, eu tô no meio de uma coisa de trabalho. Não posso. Agora, Júlia. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. Eu sei o que você fez. O mundo parou. Do que você tá falando? Eu sei que você foi no Ministério Público. Sei que você falou com o promotor. Sei que você entregou os documentos da sua mãe. Senti o sangue gelar. Como você? Você acha que eu sou burro? Acha que eu não tenho contatos? Que eu não me protegi todos esses anos? A voz dele estava quebrando. Minha própria filha me traiu. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Você mentiu para mim a vida inteira. Eu te protegi a vida inteira, ele gritou. Você acha que aquele dinheiro era para quê? Era para te dar uma vida boa. Escola particular, faculdade, apartamento, tudo. Tudo que você tem veio daquele dinheiro. Dinheiro roubado. Dinheiro necessário. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Júlia, eu fiz escolhas. Escolhas difíceis, mas fiz pensando em você, em dar para você o que eu nunca tive. E a mamãe? Ela também sabia? Silêncio. Ela descobriu, há uns anos. E ao invés de conversar comigo, ao invés de tentar entender, ela guardou o rancor, virou as costas. E nos últimos meses, ela estava juntando provas contra mim, contra o pai da filha dela. A voz dele era puro veneno agora. E você terminou o trabalho dela. Ela tinha razão em fazer isso. Você é um criminoso. Eu sou seu pai. O grito dele ecoou pelo telefone. E você me entregou, como se eu fosse nada, como se 32 anos não significassem nada. Eu estava chorando abertamente agora. Eu fiz o que era certo. Certo para quem, Júlia? Para sua consciência? Ele riu, um som amargo. Você acabou de destruir a sua família. E para quê? Para fazer justiça? Justiça não existe. O mundo é sujo.
Sempre foi. E as únicas pessoas que sobrevivem são as que sabem jogar o jogo. Eu não quero jogar esse jogo. Então prepare-se para perder tudo. Ele desligou. Fiquei parada, segurando o celular, tremendo. Ele sabia. E se ele sabia... O celular tocou de novo. Márcio. Júlia, seu pai fugiu. O quê? Quando chegamos na casa dele, estava vazia. Ele levou documentos, roupas, deve ter saído há menos de 1 hora. Emitimos mandado de prisão nacional, mas... Ele pausou. Como ele sabia? Fechei os olhos. Ele tem contatos. Alguém deve ter avisado. Merda. Márcio suspirou. Júlia, você precisa ficar alerta. Se ele se sentir encurralado, pode tentar. Tentar o quê? Me machucar? Ele não faria isso. Você tem certeza? Não. Eu não tinha certeza de nada mais. Passei o resto do dia trancada no apartamento. Pulei todas as ligações. Verifiquei as fechaduras 3 vezes. À noite, estava tentando dormir quando ouvi um barulho na porta. Alguém tentando abrir com chave. Levantei em pânico. Peguei o celular, liguei para a polícia. A porta se abriu. Era ele. Meu pai entrou no meu apartamento, usando a chave que eu tinha dado anos atrás. O rosto dele estava diferente. Cansado, envelhecido 10 anos em 3 dias. Pai. Sussurrei. Ele me olhou. E pela primeira vez na vida, eu não reconheci o que vi naqueles olhos. Ficamos parados, nos encarando. Eu com o celular na mão, ele na porta do meu apartamento. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Eu não vim te machucar, ele disse, a voz baixa, cansada. Pode desligar o telefone. Você fugiu da polícia, invadiu minha casa. Essa chave você me deu. E eu não invadi. Eu vim me despedir. Ele entrou, fechou a porta atrás de si. Usava as mesmas roupas de sempre. Calça jeans, camisa de botão, tênis surrado. Mas carregava uma mochila nas costas. Uma mochila que provavelmente tinha tudo que ele conseguiu pegar antes de fugir. A polícia tá te procurando, eu disse, ainda segurando o celular. Eu sei. E eles vão me encontrar. Eventualmente. Mas antes eu precisava te ver. Precisava te dar uma coisa. Ele tirou a mochila das costas, abriu e tirou um notebook velho. O notebook que eu reconheci imediatamente era o da minha mãe. Como você tem isso? Eu sempre tive, desde que ela morreu. Ele colocou o notebook na mesinha de centro. Eu sabia que ela tinha gravado algo. Sabia que ela estava juntando provas. Encontrei esse notebook escondido no hospital, no dia que ela faleceu. Os enfermeiros tinham guardado junto com os pertences dela. Senti o estômago revirar. Você roubou. Eu protegi. Porque eu sabia o que tinha ali dentro. E sabia que se você visse... Ele parou, a voz quebrando. Tudo acabaria. Nossa família acabaria. Nossa família já tinha acabado, pai. Acabou no momento em que você começou a lavar dinheiro. Ele sentou no sofá, os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Júlia, eu sei que você não vai me perdoar. Sei que o que eu fiz foi errado. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Eu nunca quis que fosse assim. Quando começou, era só um favor. Um único favor para um amigo. E então virou 2, 3, e quando eu percebi, já estava tão fundo que não tinha mais volta. Você sempre teve volta. Sempre poderia ter parado. E perdido tudo? Nossa casa? Seu colégio? Sua faculdade? Ele balançou a cabeça. Você não entende, Júlia. Eu vinha de uma família pobre. Muito pobre. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, e minha mãe limpava casas para sustentar 5 filhos. Eu jurei que minha família nunca passaria por isso. E assim... Então você decidiu roubar. Decidi sobreviver.
Ele bateu o punho no sofá. E dei pra você tudo. Tudo. Você nunca passou necessidade. Nunca teve que trabalhar na adolescência. Sempre teve o melhor. E agora você me olha como se eu fosse um monstro. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Você é um monstro, porque você não roubou de pessoas ricas. Você ajudou a roubar de hospitais, de escolas, de gente que precisava. Pessoas morreram, pai. Morreram por falta de remédio, de atendimento, enquanto você depositava milhões numa conta offshore. Ele fechou os olhos. Quando abriu de novo, estavam cheios de lágrimas também. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso pro resto da vida. Mas... Ele apontou pro notebook. Tem mais uma coisa que você precisa ver. Sua mãe gravou outro vídeo. Um que ela não quis que ninguém visse. Mas eu acho que você merece saber tudo. Olhei pro notebook, depois pra ele. Que vídeo? O último. Gravado na madrugada em que ela morreu. Ele se levantou. Eu vou embora agora. Vou me entregar. Mas antes, assiste isso. Por favor. Ele foi até a porta. Parou, olhou pra trás uma última vez. Júlia, eu te amo. Sempre amei. E nada do que aconteceu foi culpa sua. Nunca foi. E saiu. Fiquei ali, parada, ouvindo os passos dele descendo as escadas. Ouvi o carro ligar. Ouvi ele ir embora. E então olhei pro notebook. Abri. O arquivo estava na área de trabalho. Para Júlia, Final, o MP4. Cliquei. A tela escureceu. Depois, minha mãe apareceu. Estava visivelmente pior do que no primeiro vídeo. Respirava com dificuldade, os olhos quase fechados. Mas quando começou a falar, a voz saiu clara. Júlia, minha filha querida, se você está vendo isso, significa que eu morri. E significa que você já descobriu tudo sobre seu pai. Ela tossiu, se ajeitou na cama com dificuldade. Eu preciso te contar uma coisa que nunca tive coragem de dizer pessoalmente. Algo que vai mudar a forma como você vê tudo isso. Meu coração apertou. Quando eu descobri o que seu pai estava fazendo, há 15 anos, eu tive uma escolha. Podia denunciar. Podia me divorciar. Podia te proteger levando você embora. Ela pausou. Mas eu não fiz nada disso. E sabe por quê? Segurei a respiração. Porque eu usei o dinheiro também. O mundo parou. Toda aquela vida confortável que a gente tinha, o apartamento que eu comprei no litoral, as viagens para a Europa, o carro novo que eu queria tanto. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Tudo veio daquele dinheiro sujo. E eu sabia. Sabia e fingi que não sabia. Porque era conveniente. Porque eu gostava da vida que ele me proporcionava. Senti as pernas fraquejarem. Sentei no chão. Eu sou tão culpada quanto ele, Júlia. A diferença é que ele nunca fingiu ser melhor do que era. E eu fingi durante 15 anos. Fingi ser a esposa inocente, a mãe dedicada, a mulher de princípios. Mas eu era uma hipócrita. Ela limpou as lágrimas. Só quando o câncer chegou, quando eu soube que ia morrer, foi que eu acordei. Foi quando percebi que não podia deixar você sozinha nessa mentira. Não podia deixar você carregar esse peso sem saber a verdade. Ela olhou direto para a câmera. Seu pai é culpado, mas eu também sou. E se você for atrás de justiça, faça pelos motivos certos. Não porque você acha que eu era uma santa que foi enganada. Faça porque é o certo a se fazer. A imagem tremeu. Eu te amo, minha filha. Me perdoa. Perdoa por não ter sido a mãe que você merecia. E perdoa seu pai também. Um dia, quando a raiva passar. Porque no fim, ele só queria te dar o mundo. Do jeito errado, mas queria. A tela ficou preta. Fiquei ali, no chão, chorando. Chorando pela mãe que eu idealizei, pelo pai que eu demonizei, pela família que nunca foi o que eu achava que era. Todos eram culpados.
Todos eram vítimas. E eu estava no meio de tudo isso, sozinha. Passei a noite no chão da sala, olhando para o teto, tentando processar tudo. Minha mãe tinha usado o dinheiro. Tinha sido cúmplice. E durante anos, tinha olhado para mim e fingido que nossas mãos estavam limpas. Mas será que isso mudava alguma coisa? Será que o fato dela também ser culpada tornava meu pai menos criminoso? Às 6 da manhã, meu celular tocou. Márcio. Júlia, seu pai se entregou. Está na sede da Polícia Federal agora. Fechei os olhos. Como ele está? Cooperativo. Disse que quer fazer delação premiada. Vai entregar todos os envolvidos em troca de redução de pena. Pausa. Ele pediu para falar com você, antes de ser transferido para o presídio. Eu não sei se consigo. Você não é obrigada, mas achei que devia saber. Desliguei. Fiquei olhando para o celular por longos minutos. E então me levantei, tomei banho, me arrumei e fui. A sede da Polícia Federal era um prédio cinza, impessoal, cheio de seguranças e câmeras. Me levaram até uma sala pequena, com mesa de metal e cadeiras desconfortáveis. Meu pai já estava lá, algemado, acompanhado de um advogado. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Júlia. Sentei do outro lado da mesa. Não falei nada, só olhei para ele. Obrigado por vir, ele disse, a voz rouca. Eu sei que você não precisava. O promotor disse que você vai fazer delação. Ele assentiu. Vou contar tudo. Nomes, valores, datas. Tudo. Respirou fundo. Vou pegar uns 8 anos, talvez menos com bom comportamento. Mas, pelo menos vou fazer a coisa certa no final. A coisa certa seria nunca ter começado. Eu sei. Ele olhou para baixo. Júlia, eu assisti o último vídeo da sua mãe. Sei que você sabe agora que ela também usou o dinheiro. Eu sei. Ela não era perfeita. Eu não sou perfeito. Ninguém é. Ele me olhou nos olhos. Mas o amor que a gente sentiu por você, isso sempre foi real. Todas as vezes que eu te busquei na escola, todas as vezes que te ajudei com lição, todas as vezes que te consolei quando você chorava, aquilo era verdade. Não era o dinheiro sujo falando, era eu, seu pai. Senti as lágrimas voltarem. Mas como eu sei o que é real e o que é mentira, como eu confio em alguma coisa agora? Ele estendeu a mão sobre a mesa, ainda algemada, tentando alcançar a minha. Eu não segurei. Você não confia, não por enquanto. Mas um dia, talvez um dia você entenda que pessoas são complicadas, que a gente pode fazer coisas horríveis e ainda assim amar de verdade. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Eu errei muito, mas eu nunca deixei de te amar. Levantei da cadeira. Eu preciso ir. Júlia, espera. Eu não sei se vou te perdoar. Não sei se consigo. Mas... Parei na porta. Olhei para trás. Eu espero que você use esses anos para se tornar o homem que sempre fingiu ser. Saí antes que ele pudesse responder. Nos meses seguintes, tudo mudou. A delação do meu pai abriu uma investigação gigante. 17 pessoas foram presas. Empresários, políticos, outros contadores. O caso virou notícia nacional. E meu nome estava lá, no meio de tudo. Filha do contador que lavava dinheiro, ajuda a desmantelar esquema de corrupção. Perdi amigos. Perdi privacidade. Perdi a ilusão de que tinha uma família normal. Mas ganhei algo também. Ganhei a verdade. Por mais dolorosa que fosse. Vendi o apartamento que meus pais me deram, comprado com dinheiro sujo. Doei a maior parte do valor para ONGs que trabalham contra a corrupção. Recomecei de um lugar menor, mais simples, mais honesto. E todas as noites, antes de dormir, eu olhava para a foto da minha mãe na cabeceira. Aquela foto do meu aniversário de 7 anos, onde estávamos todos felizes,
e sussurrava. Eu terminei o que você começou, mãe. Não sei se fiz certo, mas fiz o melhor que pude. 2 anos depois. Estou sentada num café, no mesmo lugar onde Ricardo me entregou o pendrive. Às vezes eu venho aqui, não sei bem porquê. Talvez porque foi onde tudo começou. Onde minha vida virou de cabeça para baixo e nunca mais voltou ao que era. Meu celular vibra. Uma notificação. Sérgio Silva transferido para regime semiaberto após bom comportamento. 2 anos. Ele pegou 8. Vai cumprir menos da metade. E em breve vai estar livre de novo. Não sei como me sinto com isso. Alívio? Medo? Raiva? Talvez um pouco de tudo. Não visitei ele na prisão. Não uma vez. Ele escreveu cartas. Dezenas. Eu li todas, mas nunca respondi. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. Como você perdoa alguém que te amou de verdade, mas te mentiu a vida inteira? Termino meu café e saio. O sol está forte, céu azul limpo. Caminho sem destino, só sentindo o vento no rosto. Meu celular toca. Número desconhecido. Alô? Júlia? A voz é feminina, jovem, nervosa. Meu nome é Fernanda. Eu vi a sua história na TV, sobre seu pai. Sim? Eu acho que meu pai está fazendo a mesma coisa. Eu encontrei documentos, contas estranhas. E eu não sei o que fazer. A voz dela quebra. Eu não sei se consigo fazer o que você fez. Paro no meio da calçada. Onde você está? Em casa. Sozinha. Com medo. Fernanda, respira fundo. Me manda seu endereço. Eu vou até você. 1 hora depois, estou sentada na sala de uma menina de 20 e poucos anos, segurando a mão dela enquanto ela chora e me mostra os mesmos tipos de documentos que minha mãe encontrou. Extratos. Empresas fantasmas. Dinheiro sujo. E eu entendo, naquele momento, por que passei por tudo isso. Não foi só para fazer justiça pela minha mãe. Foi para poder ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo inferno. Passo as próximas horas conversando com Fernanda. Explico o processo. Apresento o contato do promotor Márcio. Conto a minha história. Sem filtro, sem romantizar, sem fingir que foi fácil. Você vai perder seu pai, eu digo, segurando o rosto dela. Pelo menos por um tempo. E vai doer mais do que qualquer coisa que você já sentiu. Mas você vai sobreviver. E vai saber que fez o certo. Ela chora mais. Eu choro com ela. Porque eu entendo. Entendo o medo, a culpa, a dor de ter que escolher entre a família e a justiça. Quando saio de lá, já é noite. Volto para o meu apartamento pequeno, no meu bairro simples, com meus móveis modestos comprados com o meu próprio dinheiro. E pela primeira vez em 2 anos, sinto paz. Não é a vida que eu imaginava. Não tenho mais a casa dos meus pais para visitar nos finais de semana. Não tenho mais jantares em família. Não tenho mais a ilusão de que vinha de um lugar seguro e honesto. Mas tenho algo melhor. Tenho a verdade. E tenho a certeza de que quando eu olho no espelho, a pessoa que olha de volta não está carregando os crimes de ninguém. Abro o notebook. Vou no arquivo que guardo há 2 anos e nunca tive coragem de apagar. O primeiro vídeo da minha mãe. Aquele onde ela me pede para não confiar no meu pai. Aperto play. Assisto até o final. E dessa vez, quando ela diz, me perdoa por não ter sido forte o suficiente para te proteger antes, eu sussurro de volta. Eu te perdoo, mãe, e obrigada, por me dar coragem quando você já não tinha mais. Fecho o notebook. Pego o meu celular. Tem uma carta do meu pai que chegou ontem. Ainda não abri. Olho pro envelope por longos minutos. E então rasgo o lacre e leio. Júlia, daqui a 6 meses eu saio. Sei que você não quer me ver. Sei que talvez nunca mais queira. E eu vou respeitar isso. Mas eu queria que você soubesse. Eu usei esses 2 anos para me tornar alguém melhor. Fiz terapia. Li. Pensei.
Entendi o tamanho do que eu fiz. Quando eu sair, vou trabalhar com organizações que combatem corrupção. Vou usar meu conhecimento para ajudar a desmantelar esquemas como aquele que eu ajudei a criar. Não é para me redimir. Eu sei que não tem redenção para algumas coisas, mas é para honrar você. E sua mãe? Se um dia você quiser conversar, eu vou estar aqui. Mas se não quiser, eu vou entender. Te amo para sempre. Pai. Fecho a carta. Guardo na gaveta junto com as outras. E pela primeira vez, penso. Talvez. Talvez um dia. Não hoje. Talvez nem amanhã. Mas um dia. Porque perdão não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Perdão é entender que pessoas são complicadas. Que podem errar terrivelmente e ainda assim serem humanas. E que às vezes, a coisa mais difícil e mais corajosa que a gente pode fazer é dar uma segunda chance. Não para eles, mas para a gente mesmo. Para poder seguir em frente, sem carregar o peso do ódio para sempre. Olho pela janela. A cidade está iluminada. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma carregando seus próprios segredos, suas próprias dores. E eu, Júlia Silva, filha de Lúcia e Sérgio, estou finalmente aprendendo a viver com os meus. Obrigada por ficar comigo até aqui. E se quiser apoiar mais histórias como essa, se inscrever é rapidinho e ajuda demais.